Vou começar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no nosso podcast, temos assuntos interessantíssimos para falar, né? PNL, crenças limitantes, hábitos negativos. Eu trouxe um especialista aqui para conversar com a gente essa noite. Eu quero que você acompanhe aqui com a gente, mande suas perguntas, tire suas dúvidas aqui e à disposição estaremos para conversar sobre esse tema muito interessante. Carlos Prado, ele é um especialista em superação de crenças limitantes e hábitos negativos. A gente vai discutir então como isso pode impactar realmente na nossa vida, a compreensão que a gente tem no meio em que a gente vive e como isso pode transformar as nossas vidas. O Carlos, vou apresentar um pouquinho o currículo dele aqui. Ele é formado em hipnose clínica, coaching e programação neurolinguística, a famosa PNL. Ele é proprietário também, empresário, proprietário da Livremente e autor do Diário do Autoconhecimento. Eu dei uma pesquisadinha lá no Google e encontrei 96 avaliações nota 5, excelente, com muitas avaliações positivas. Então, Carlos, por favor, conta pra gente aqui um pouquinho o que é hipnose clínica, para começar. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. É uma honra poder estar aqui, apresentar meu trabalho para todas as pessoas que estão em casa, que estão precisando de uma ajuda. Eu venho trabalhando, né, há muito tempo. Como eu disse para você, né, eu trabalhei no Banco Santander. Então, há muito tempo que eu venho trabalhando uma maneira de ajudar as pessoas, de controlar a mente das pessoas, como elas controlarem a própria mente delas. Então, eu venho ajudando pessoas já fazem 4 anos já. Acho que desde 2019, já quase 5 anos. Acho que você foi uma das primeiras pessoas ali que eu atendi naquela época, se você lembra. É muito legal poder ajudar com PNL. A PNL, que é a programação neurolinguística, nada mais é do que a programação que a nossa mente tem. Então, eu gosto de falar que todo o nosso cérebro ele tem uma programação. Se a gente for parar para pensar, o português, ele não foi criado por Deus, por algo muito maior. Ele foi criado por humanos. Então, se a gente for nos Estados Unidos, eu não consigo explicar algumas situações no Brasil que existem nos Estados Unidos. Por exemplo, a palavra LOL, que é muitas risadas, a gente não consegue hoje no português escrever isso. Então, a programação neurolinguística, ela vem para você usar estratégias de fala. O que você fala para sua mente é aquilo que você escuta. Você é o primeiro que escuta aquilo que você fala. Entendi. Isso você aplica dentro da hipnose? Então, a programação neurolinguística é realmente a programação que a gente pode fazer através da hipnose ou não. A hipnose é o quê? Hipnose é um rótulo para uma ferramenta. Então, hoje, se a gente for perguntar, o que é hipnose? Se você der um Google e perguntar o que é hipnose, várias pessoas elas vão explicar cada uma de uma maneira diferente. Tem pessoas que vão falar que hipnose é uma ferramenta, tem pessoas que vão falar que hipnose é um estado alterado de consciência. Mas, na verdade, eu acredito que a hipnose ela é uma ferramenta que faz com que a gente leve o ser humano a um estado alterado de consciência. Esse estado alterado de consciência, que muitas vezes as pessoas têm medo de entrar, elas já entram naturalmente no dia. Então, quando você está lá na frente da sua televisão, assistindo um filme, assistindo uma propaganda, você está em transe. Você está focado na televisão. Porque a prova disso é que quando você está assistindo um filme de terror, você sente medo. Você fica ali, se assusta. E por quê? Porque você está focado na televisão. Se você estiver assistindo um filme de terror e desfocado da televisão, você já não vai assustar tanto como se você estivesse ali dentro da telinha. É como um processo de concentração, então, esse transe seria? Envolve a concentração da pessoa? Na verdade, o processo que a gente quer chegar no cliente, que é o... Tem vários tipos de transe, né? Tem o estado de transe que é agora. Eu tô prestando atenção no que você tá me falando e você tá prestando atenção em mim. Sim. Isso é um transe. Isso já é um transe que a gente fala na hipnose, que é um transe que a pessoa se concentra naquilo que ela tá falando. Mas não necessariamente é só esse transe. A gente quer relaxar o músculo do corpo do cliente, do paciente, e através do músculo relaxando, a pessoa ela vai entrando no estado onde ela vai redescobrindo, entrando no subconsciente dela. E entendendo dentro dela mesmo qual é os traumas que ela tem, as crenças limitantes que elas têm. Caramba, que interessante. Porque a gente imagina realmente que a hipnose é uma coisa que a pessoa vai cair no chão, que ela vai desmaiar, e não, simplesmente um estado de consciência que ela ainda está consciente, mas que abre certas portas ali no inconsciente dela, que permite, então, que o terapeuta faça esse trabalho de modificação do íntimo.
Exatamente. Eu lembro, acho que você também lembra, não sei se você já assistiu o Pica-Pau, mas desde o Pica-Pau a gente vê a hipnose sendo tratada de uma maneira diferente, né? Como se fosse pra gente ter medo da hipnose. Então o hipnotista, ele sempre sai ali como alguém que tá controlando a mente da pessoa, que tá fazendo com que a pessoa se sinta fazer coisas que ela não quer fazer, mas não é nada disso. A hipnose toda a hipnose é uma auto-hipnose. Se você não quiser entrar em transe, se você não quiser estar em estado de hipnose, você não entra. E vamos supor assim, existem várias situações que eu já vivi, até com colegas meus, que eu fiz a hipnose, eu deixei a pessoa em estado alterado de consciência, eu fiz aquelas pegadinhas que vocês já devem ter visto na internet, de chorar ou dar risada de coisas do passado, e quando eu toquei num caso específico de algo que ele não queria, ele acordou na mesma hora. Era um teste ali, eu e um amigo meu. E daí, quando eu falei, por exemplo, assim, ele era muito palmeirense, ele é muito palmeirense, e daí quando eu falei, foi o Lucas, inclusive. Sim, sim. E quando eu falei, você vai gritar, vai Corinthians agora, ele acordou na mesma hora. Por quê? Porque era algo que ia contra os valores dele. E quando é algo que vai contra os nossos valores, a gente acorda na hora. É a mesma coisa se eu hipnotizar você e falar assim, agora você vai tirar a roupa e sair correndo. Isso não existe. Isso é uma falácia que as pessoas, elas sentem esse medo porque eu acredito que elas acham que a gente vai acessar informações que ela não quer contar pra ninguém. Mas isso não existe. Ela só fala aquilo que ela quer. Então o paciente não perde o controle de si. Absolutamente não. E assim, dentro disso, então, eu vi, né, eu sei que você já abriu uma empresa aí, você está atendendo nesse consultório já há um tempo, e da onde surgiu essa palavra livremente? E, inclusive, até a ideia de escrever o Diário do Autoconhecimento, né, de linkar isso com o trabalho da terapia. Então, Guilherme, na verdade, como eu falei para você, desde a época do banco, eu sofri muito no banco, né? Eu busquei, na verdade, eu venho de família que tem escassez de recursos, tinha escassez de recurso, e por conta disso eu me determinei uma pessoa do contra. E eu falo do contra porque é uma crença, é uma frase que eu criei para mim mesmo, e essa é uma maneira muito fácil de explicar crença, que é uma maneira que eu falei, eu sou do contra porque o que meu pai e minha mãe estão fazendo, eles não têm um resultado, não têm um resultado que eles querem ter, que é prosperidade financeira. E daí eu fui na contramão deles mesmo. E por conta disso eu desencadeei muitas brigas dentro da minha casa, também muitas crenças que me limitaram porque eu estava só atrás de dinheiro. E eu realmente consegui, eu entrei no banco, eu prosperei no banco, eu virei gerente do banco. E isso foi uma coisa muito boa pra mim, até o momento que eu percebi que eu tava ganhando dinheiro, eu falei, tá, e agora? Tô ganhando dinheiro, mas por que eu tô fazendo tudo isso? Qual é o meu propósito? Quais são os meus valores? Que foi lá atrás que eu fiz a minha primeira formação de coach, foi um divisor de águas pra mim. E daí eu comecei através do que eu percebi que eu tava fazendo de maneira errada, que eu tava trabalhando por dinheiro. Não tava trabalhando por algo que eu gostava e, consequentemente, eu ia ganhar dinheiro. Não, eu tava trabalhando só para ganhar o salário no final do mês. E daí eu falei assim, pô, mas se eu tô trabalhando tanto tempo aqui, eu sou uma pessoa que eu me considero inteligente, de tanto que eu estudei, tanto que eu busquei conhecimento. Por que eu não vou fazer isso na minha própria empresa, em algo que eu ajudo as pessoas? E daí foi que eu fui buscar o conhecimento necessário, porque quando eu estava no banco, eu sofri ali crise do pânico, muita meta, muita pressão, e é um local onde eu sou muito grato hoje, é claro, eu sou muito grato à instituição que me proporcionou a fazer todos os cursos que eu fiz, porém, eu percebi que não existia ali um sentimento de gratidão. Não existe clientes que vão ali para agradecer algo, só existe reclamação ali no ambiente. E isso foi acabando que me trouxe muita coisa, depressão, síndrome do pânico, que eu tive que buscar recursos através desses cursos para melhorar a mim mesmo. E quando eu consegui isso, eu falei, caramba, imagina eu poder passar isso para outras pessoas, que eu fui uma daquelas pessoas que acreditava que depressão não era nada, até viver na pele. Daí eu falei assim, caramba, isso realmente existe, isso realmente tem que ser dado uma atenção. A Livremente, ela veio exatamente por isso, porque eu acredito que quando você tem a mente livre de pensamentos negativos, limitantes, você consegue alcançar o que você quiser na vida. Nesse processo, muito, muito interessante, eu queria entender, assim, nesse processo, né, de autoconhecimento, de buscar mais conhecimento, de se autodescobrir, eu imagino que vem, então, a percepção de diversas, de limitantes mesmo, né, de estados de espírito que não trazem prosperidade, que te deixam no mesmo lugar. Você sempre fala dessas tais crenças limitantes e no dia a dia eu confesso que eu mesmo não percebo isso.
né? E às vezes a gente conversando, você traz algum feedback para mim, falando, olha, Guilherme, atenção a isso, atenção àquilo, e aí eu vou refletir, realmente, às vezes é algo que está me bloqueando de ir para frente, é algo que, se eu mudar a maneira de enxergar, né, de pensar, eu vou para frente. Eu queria entender melhor essas crenças limitantes, o que elas são e como que a gente pode identificar elas? Tá, legal. Guilherme, primeiro a gente tem que entender o que é crenças, né? Crenças é tudo aquilo que você acredita. Tudo que você acredita hoje são suas crenças. Limitante, a gente dá o nome de crença limitante para aquelas que te atrapalham de alguma maneira. Então entende assim, desde que você nasceu até hoje, os seus pais, avós, professores te ensinaram tudo que você sabe hoje. Fora a televisão, a cultura da nossa sociedade, todos aqueles jargões que você já deve ter escutado desde a escola até hoje são crenças. São falácias, são coisas que a gente rotula e fala. Por exemplo, eu posso falar que o Guilherme é chato. Mas o Guilherme é chato? O que é chato pra mim? O que significa ser chato? Entende? E daí eu posso estar rotulando e ser um significado e pra você é outro significado. Entende? Então, assim, desde que, por exemplo, o nosso país hoje, qual é uma das piores crenças que existe? O que todo brasileiro sabe? Existe até uma piada sobre isso. É que todo brasileiro quer, talvez, dar um jeito. Passar por cima de alguém, ser esperto, ganhar alguma coisa com isso. Então, eu vejo isso muito na nossa sociedade. Em todos os momentos em que surge um vendedor ou alguém te querendo vender uma ideia, a pessoa ela já tem aquele bloqueio de, nossa, é um brasileiro e esse brasileiro pode querer passar perna em mim. Não falo que é em todos, mas na maioria. Então, crenças é tudo aquilo que você fala, repete várias vezes. Então, por exemplo, uma pessoa, quando ela vai, às vezes, fazer a primeira vez a sessão comigo, ela chega e fala, Carlos, eu sou muito ansioso. Ou, Carlos, eu sou muito esquecido. A pessoa já fala, sou. Se você, na programação neurolinguística, se você fala sou, você está se identificando com o problema. Então, eu sou muito ansioso. É igual mentir para a mãe que tá com dor de cabeça para ir para a escola, sem estar com dor de cabeça para ir para a escola, mas depois você fica com dor de cabeça. Daí você fala assim, nossa, o castigo vem a cavalo, né? Ou alguma coisa vem do além. Mas você tá falando algo que você não tá. Mas no seu interior, você não quer ser um mentiroso. Então, o que o seu cérebro vai fazer? Ele vai reproduzir aquilo que você está falando. Então, ninguém quer, de fato, ser mentiroso. Por mais que as pessoas elas mintam, elas não querem passar por mentirosos na mente delas. Então, se você fala, eu sou ansioso, o que seu cérebro vai te mostrar? Momentos de ansiedade. Aquela pessoa que fala assim, nenhum homem presta, ela vai ver o quê? O cérebro vai focar o quê? Homens que não prestam. Pode ser que o príncipe encantado daquela pessoa esteja passando na frente dela, mas ela vai olhar pro outro lado da rua num cara que tá talvez batendo numa outra mulher, brigando com uma outra mulher, porque homem não presta. Então são conjuntos de rótulos que as pessoas fazem e às vezes elas nem sabem por que elas repetem aquilo. É que nem a mente vazia, a oficina do diabo. Então, até já imaginando, então a saída para isso seria justamente mentir positivamente para si mesmo, talvez? É mais ou menos isso, porque para prestar atenção. Por exemplo, uma pessoa ela nunca bebeu cerveja. Você já bebeu cerveja? Ou alguma outra bebida que talvez você não tenha gostado primeiramente. Sim. Ou algum alimento que você não tenha gostado a primeira vez, daí você foi lá e experimentou outras vezes, porque as pessoas falaram para você, não, experimenta que é gostoso. E daí você vai lá, acredita no que as pessoas estão falando, experimenta, repete aquilo e acaba se tornando gostoso para você. Então, se você mente para você algo que pode ser ruim, prejudicial para sua saúde e acaba se tornando bom, por que você não pode fazer o mesmo para uma coisa que pode ser boa ao longo período para você? É igual falar que a dor na academia é uma dor gostosa. No começo, ninguém fala que a dor da academia é uma dor gostosa. Mas é algo que você pode colocar como crença na sua vida que vai te ajudar. Porque se toda vez que você perceber a dor, você fala assim, nossa, que bom, significa que o meu músculo rompeu fibra e eu tô crescendo por conta disso, vai te trazer entusiasmo e felicidade. Agora, se você reclamar sobre aquele problema, vai te gerar o quê? Cortisol ou coisas negativas pro seu corpo. O corpo já entende que aquilo não é legal. A ideia vai te afastar daquilo. Então, se ele te afasta daquilo, vai ser muito mais difícil você criar um hábito de ir pra academia se você vive reclamando de academia. Então, o que você tem de bom na academia que você pode olhar? Eu tenho de bom porque eu vejo pessoas que eu conheço, que eu gosto. Então, crie esses pensamentos e essas justificativas na sua cabeça, essas crenças na sua cabeça, para que elas sejam fortalecedoras ao invés de limitantes. Em uma sessão, como que você aplica isso diretamente no paciente? Você explica para ele e já faz alguns
passa algumas coordenadas, alguns mantras, frases prontas? Como que exatamente você trabalha? Primeiramente, eu gosto de explicar para o cliente o que é hipnose. É muito importante a hipnose, por mais que seja, como eu falei, um rótulo ali que a gente coloca, um conjunto de ferramentas, o que é hipnose? Hipnose é um estado alterado de consciência que baixa o senso crítico e faz com que a gente entre com sugestões no subconsciente. Então, essas sugestões que eu falo no subconsciente desde que a pessoa nasceu e cresceu e tem as crenças, essas crenças elas ficam no subconsciente. Então, todos os traumas que você vivenciou se tornam uma crença. Então, imagina, por exemplo, eu na minha infância, quando eu tinha 6 anos de idade, eu carregava ali um copo de vidro, onde meus pais já tinham falado para eu não beber em copo de vidro que poderia quebrar e me machucar, mas daí eu vou lá e vou contra o que eles falaram e acabo tomando um copo de vidro. Daí quebra. Aquilo gerou um impacto emocional. Naquele impacto emocional, dependendo se a minha mãe chega e fala assim, tá vendo, eu falei pra você não fazer isso, tá vendo, não presta pra nada, aquilo pode virar uma crença limitante, porque gerou um impacto emocional. O nosso cérebro ele cria caminho neural ou por repetição, ou por impacto emocional. Então, todas as vezes que dá o choque, o trauma é o quê? Esse congelamento de emoções. Nesse momento, o que é dito após aquilo fica gravado muito mais fácil. Então, o que eu falo primeiro é explicar tudo isso, que a gente fala de pré-talk, né? Explicar o que é hipnose, por que faz, por que funciona, para que a pessoa comece a assimilar, tá, então eu já entro em transe. Tirar esse receio e esse preconceito que existe, porque se a pessoa ela não se permite, ela não deixa baixar a guarda, ela não deixa baixar esse senso crítico. E o que eu preciso para ter transformação hoje é isso. Então, eu falo que, você falou que tem vários comentários lá positivos e graças a realmente essa primeira sessão que eu dou para o cliente, que eu acredito que para o cliente ele ter resultado comigo, ele precisa realmente estar disposto, ele precisa querer passar pelo processo. E eu sou uma pessoa que estou ali por amor a ele, realmente, para ajudar aquela pessoa. Ele precisa entender isso e realmente conseguir falar comigo sem se sentir que está sendo julgado e falar o que ele realmente pensa para mim. Porque se ele me fala o que ele realmente pensa quando ele está na casa dele, eu consigo realmente ali ajustar as crenças que estão limitando ele. Entendi. Eu queria trazer um pouco essas visões da crença. Eu fui candidato em 2020, você sabe muito bem, Sim. Né? E eu queria trazer essas crenças um pouco para esse cenário político. Tá, legal. E, assim, quando se trata de política, né, existe muito preconceito, má visão das pessoas, ou talvez uma distorção mesmo do que é a política, do que um político deveria fazer, do que um vereador deveria fazer numa cidade, né? E, assim, imaginando, assim, o que há de crença limitante, por exemplo, para a população se engajar mais ou se dedicar mais na escolha de um candidato? O que pode haver de impedimento? Eu acredito que a principal delas é aquela que eu disse, que é de não acreditar realmente no brasileiro. Né? Eu acho que a gente tem que se olhar mais ter um olhar diferente sobre o brasileiro. Acho que o brasileiro está evoluindo, estamos evoluindo. Infelizmente, ensinaram de uma maneira inadequada. Acho que a gente deveria ter muita capacidade que a gente não aprendeu na escola, que a gente pode começar a colocar agora para as nossas novas crianças. Mas eu acredito que as crenças elas foram criadas pela própria política para que a maior parte da massa não entenda sobre política, entende? Então, você não acreditar num brasileiro e ser um brasileiro que vai governar o seu país... É aquela questão, ele vai roubar, ele vai fazer alguma coisa. Isso é a maior crença que eu acho que existe. E outras coisas que vêm além da crença, que inclusive você me passou e eu acabei pensando e refletindo sobre isso, é que assim, é igual fazer terapia, por exemplo, é igual cuidar da cabeça. É uma coisa que ela demanda energia, ela demanda tempo, ela te tira da zona de conforto. Eu comecei a estudar bem pouco de política por conta de você e do Lucas, aquelas conversas que a gente que tivemos. Porém, precisa de mais pessoas como você que incentiva as pessoas a estudar sobre isso. Eu acho que falta muito isso. E realmente é fora da zona de conforto, porque não é fácil entender sobre política. Não é fácil. Mas é uma coisa que eu acredito que todos nós precisamos ter. Se a gente quer uma mudança no mundo, a gente tem que fazer a mudança. Então, calma, como que eu vou votar então? Eu não vou votar de qualquer jeito. Eu vou estudar sobre o candidato, eu vou ler o que ele vai fazer, eu vou realmente ir atrás. Se ele não estiver fazendo aquilo que ele falou, que ele prometeu, eu vou cobrar ele. Então, eu acho que precisa mais a população colocar a mão na massa. Primeiro, tirar essas crenças de que política é coisa ruim, é chata, isso, é aquilo. É necessário.
É necessário, senão seria um rei, uma rainha lá e mandava em tudo, né? Mas Sim, se é necessário, então vamos estudar e vamos entender. E vamos entender como funciona isso de uma maneira mais fácil. Se tiver alguma coisa que tiver para mudar, vamos chamar a população, vamos fazer isso. Mas é isso que falta, eu acredito. Eu acredito que primeiro falta o acreditar que vai existir uma pessoa que realmente vai fazer a diferença. Faz todo sentido isso que você está falando, até porque a gente vê uma baixa renovação nas câmaras municipais. Na Câmara Municipal de Jundiaí sempre tem pouca renovação, são 19 cadeiras, e todas as eleições eu observo, o número de renovação é muito baixo. Isso atrapalha a oxigenação ali do poder em si. Então é muito importante que a gente entenda essas limitações para que haja mais renovação política mesmo, né? Para que entre mais pessoas novas e que a gente possa transformar a sociedade com mais eficiência, com mais eficácia. É necessário que haja essa renovação, e é muito interessante observar que isso se inicia das crenças das pessoas, né? E seguindo nessa toada, né? Enfim, sobre crenças, a gente falou de hipnose também, mas eu queria entender, assim, dentro do processo da hipnose, né? A gente falou que a pessoa não perde o controle, mas existe a possibilidade da pessoa perder o controle? Porque existem esses vídeos que as pessoas caem, se jogam, eu não sei. Então, na verdade, assim, eu acredito que tem um outro fator na hipnose, que é a expectativa da pessoa. Eu acho que o que acontece muitas vezes é que é utilizada a hipnose de maneira errada, para ganhar ibope, para que as pessoas, elas, por exemplo, façam uma hipnose de palco. É legal, é divertido fazer uma pessoa esquecer o nome, só que o problema tudo aquilo que não tem um propósito legal pode dar alguma coisa ruim. Então aquela pessoa, às vezes, ela é trazida do palco sem um preparo nenhum. Às vezes a pessoa está tomando algum tipo de medicamento, não tem aquele preparo. Não tem como você perguntar num palco para a pessoa se ela está tomando algum medicamento, se ela está com alguma depressão, alguma crise de ansiedade. Isso tem que ser entendido antes. E esse eu acho que é um grande problema. As pessoas, elas estão utilizando a hipnose, que é uma coisa incrível, para entretenimento, que é algo para curar, para transformar, para ressignificar. Então eu acredito que até hoje eu já hipnotizei mais de 200 pessoas e nunca aconteceu, graças a Deus, nunca aconteceu absolutamente nada de errado com nenhuma delas. Muito pelo contrário, todas elas voltam se sentindo muito bem, se sentindo em paz, tranquila, e falam que é o melhor momento da semana delas. Então eu acho que é muito mais o que a pessoa vai. Pra que ela tá ali? Por que você vai entrar em transe? É igual assim, você tem o poder de fazer algo diferente, de transformar o mundo. Você vai fazer isso por ego? Pra mostrar isso? Não, é que nem uma pessoa me parar na rua, me hipnotiza. Às vezes a pessoa não quer ser hipnotizada, ela quer realmente mostrar que eu não vou hipnotizá-la. Então isso é uma briga de ego, eu não tenho por que fazer isso. Carlos, eu quero mudar, eu realmente quero. Então tem essa primeira sessão que é onde eu alinho com a pessoa. O que você quer? O que você busca? Às vezes a pessoa me busca para regressão e eu também não tenho opinião ali se realmente de fato existe ou não, mas eu trabalho com aquilo que o cliente me traz. Se está na mente do cliente, vamos trabalhar. É para melhorar? Qual é o objetivo? É prosperar, é tirar trauma, crença, tirar medo, fobias. Então vamos trabalhar. Agora, até hoje eu nunca vi nenhuma pessoa saindo do controle ou fazendo alguma coisa que ela não queria fazer. Então a hipnose é segura. É segura. Pelo menos com o Carlos a hipnose é segura. Com certeza comigo, ela é segura. E que tipos de sintomas? Você citou alguns assim, mas tem diversos problemas. Transtorno do pânico, tem pessoas que têm ansiedade, baixa autoestima, enfim. Que tipos de sintomas geralmente você vê no consultório e você lida? Hoje em dia tem muita dependência emocional. Muitas pessoas com dependência criam uma dependência emocional de uma outra pessoa. A pessoa, ela não se ama, ela não busca se amar, cuidar do próprio corpo, da saúde, da mente, e ela acaba criando o foco em uma outra pessoa. E daí um relacionamento termina, ou ela é magoada, e quando é magoada por não se amar, ela acaba sofrendo muito mais. Porque ela não tem nem ela mesma. Então daí ela vai buscar o amor numa outra pessoa, sendo que ela não ama a si própria. E isso acontece muito por causa de pais que não amam os filhos, por causa de crenças realmente que são colocadas e impactadas desde o começo da vida dessas crianças que não foram amadas. Não que elas realmente não foram amadas pelos pais, mas elas não se sentiram amadas pelos pais. É porque as pessoas elas têm essa dificuldade, né? E isso é importante falar aqui também. Que a gente quer sempre, é uma crença isso, a gente quer sempre dar para o outro aquilo que a gente gostaria de receber.
A gente tem aquela frase, né? Trate ao outro da maneira como você gostaria de ser tratado. Mas não, porque se eu te trato da maneira como eu gostaria de ser tratado, se eu gosto de um picolé de uva e você gosta de maçã, eu não vou estar te tratando bem como você gostaria. Então, eu acho que isso é uma crença que tem que desmistificar. Trate o outro, ame o outro, pergunte como você gosta de ser amado. Para que a pessoa ela se sinta amada de fato, entendeu? Isso é profundo. Isso é importante, porque às vezes a pessoa ela gosta de carinho. E ela demonstra amor por carinho, mas a outra pessoa não, ela gosta de presente. Tem até um livro que fala as linguagens do amor, né? É muito interessante também, eu recomendo para todo mundo. E puxando isso que você falou também, das crenças, elas atrapalham muito, muito hoje em dia, todas as pessoas. E isso é muito incrível, porque eu mesmo, trabalhando com isso há tanto tempo, às vezes não consigo enxergar as minhas próprias crenças. Eu preciso realmente de alguém para olhar as crenças que eu tenho. Às vezes eu paro em meditação e falo, por que eu não estou conseguindo fazer isso? Qual é a crença? E às vezes ela surge. Por quê? Porque ela não está no nível de pensamento onde está consciente para mim. Ela está lá no meu subconsciente, da época que eu tinha 5 anos de idade. E como que uma pessoa acessa isso? É sempre que eu falo, né? As pessoas elas perguntam. Tem gente que explica que a gente toma as decisões pelo subconsciente. 98%. Esse dado não é comprovado ainda, mas geralmente a maior parte dos hipnoterapeutas falam isso, que as decisões elas são tomadas 92% pelo seu subconsciente. E eu acredito que são 100% pelo consciente. Só que eles pedem informação para o subconsciente. Então imagina assim, você sempre vai por um caminho para sua casa, do seu trabalho para sua casa. Daí um determinado dia você foi assaltado em uma rua. Automaticamente você vai mudar o percurso. Por quê? Pelo que aconteceu, o seu cérebro, para te proteger, ele vai mudar o percurso, ele não vai te perguntar, ele só simplesmente vai mudar o percurso, você nem vai perceber aquilo, e daí você fala, nossa, por que eu não passo mais ali? E toda vez que você passa por aquele lugar, você vai sentir o mesmo medo, o mesmo trauma que você sofreu. Então, quando a gente volta, por exemplo, num cliente, que ele vem com um problema desse, uma dependência emocional, e a gente realmente volta lá quando ele tinha 6 anos, e ele perdoa, talvez, o pai ou a mãe que fez alguma coisa pra ele, ele libera aquela emoção que ele viveu naquele momento, ele se torna livre. Eu não conseguia falar em público. Eu não conseguia, porque um dia na escola, uma professora de matemática me chamou lá na frente para eu fazer um exercício que eu não tinha feito em casa. E daí eu não tinha nada para apresentar. E a turma toda ficou dando risadas de mim e me caçoando e tudo mais, senti vergonha por aquele momento. E daí todas as vezes que eu ia falar em público, eu sentia vergonha. Eu não sabia por que eu estava sentindo vergonha de pessoas que eu nem conheço. Daí veio o lado passado. Daí eu tive que ressignificar aquilo para conseguir falar novamente em público. Então, geralmente, vem da criança anterior. Todos os problemas que a gente tem vivenciado durante a vida, que a gente, muitas vezes, parece que o problema até se repete, é algo cíclico, é porque provavelmente vem de uma infância ali, uma adolescência, algo que não foi bem resolvido. Algum trauma que aconteceu, ou até mesmo repetição de padrão dos pais, avós, professores, pessoas que eram importantes para a pessoa. Muito bacana. Eu tô olhando aqui no seu site, controlar estados emocionais, aumentar a autoconfiança, desenvolver o autoconhecimento e criar hábitos positivos, os benefícios da hipnose clínica. Depois a gente passa esse canal para o pessoal acessar, legal, dar uma conferida. E, enfim, espaços como esse também funcionam para a gente poder quebrar essas crenças, né? Espaços de discussão, de exposição. É por isso que eu gosto de trazer muita conscientização política para as pessoas, né? E de abordar todos os assuntos, porque é necessário que haja essa manifestação de todos os problemas sociais que a gente enfrenta, de todas as questões, porque tudo entra na política, tudo passa pela política. E entender como, por exemplo, essas crenças negativas, como crenças obsoletas mesmo, coisas ultrapassadas, podem afetar também a nossa cidade, o nosso convívio social, o mercado de trabalho e o nosso dia a dia, nossa qualidade de vida, enfim. É um organismo vivo realmente viver em sociedade e conosco, né? Conosco mesmos. Então é interessante de observar isso, como essas coisas se relacionam. E o Carlos aqui como uma pessoa que se propõe a, de certa forma, a colocar uma lupa, né? Uma luz ali em problemas que a gente nem imaginaria que existissem, né? E
muitas vezes a gente encontra os problemas, mas não sabe de onde eles vêm. Acha que é má sorte, ou é um defeito, uma má qualidade interior, né? Algo que a pessoa nunca vai conseguir superar, e aquilo afunda mais a pessoa, deixa ela num estado realmente muito difícil. Então, é importante a gente entender isso, porque a gente, por exemplo, em Jundiaí, a gente tem muitos casos de suicídio, de depressão, pessoas em situação de rua, né? Então, é uma situação realmente que envolve a nossa sociedade e que afeta todo mundo, mesmo que nós não tenhamos o problema ali ativo, né, que não tenham algo ativo, ou que seja perceptível, não quer dizer que não haja algo a ser tratado, né? E como sociedade nós temos que olhar para todos de maneira igual, mas diversa, com suas qualidades, suas características, suas peculiaridades e sua história também. É exatamente isso. Eu concordo plenamente. Eu acho que todos nós temos coisas a serem tratadas. Todos nós sofremos uma decepção amorosa, sofremos alguma coisa no meio dos nossos relacionamentos. Eu sempre falo que é sempre o relacionamento. As pessoas, elas não fumam porque elas querem fumar. Elas acabam fumando porque elas querem se adequar a um grupo de pessoas, ou elas querem se sentir melhor de alguma maneira. As pessoas, elas criam hábitos negativos por causa de aceitação social, na maior parte das vezes. Então, por que não transformar isso em uma coisa boa? Por que não fazer com que a gente se sinta bem aprendendo sobre política ou sobre coisas que a gente precisa aprender? Sobre a mente, por exemplo. Sim. A gente deveria aprender isso na escola. Como controla a sua mente? Como que faz uma respiração? Respiração é a coisa mais importante que tem. Muita gente não sabe respirar. Tem gente que não consegue respirar. Às vezes, só de você parar e puxar uma respiração e soltar adequadamente, você está relaxando o seu corpo, você está controlando a sua ansiedade. E daí a pessoa fala assim, não, eu fumo porque eu relaxo. Você não está relaxando, você está parando e respirando. O tragar, né? A pessoa ela traga, ela tem que segurar a respiração e soltar. E aquilo realmente relaxa, mas não é a substância química que está relaxando. É o fato dela parar e respirar e parar um pouco na vida dela e parar de pensar um pouco. Eu acredito que a gente precisa controlar esses pensamentos. Às vezes as pessoas falam, o que é ansiedade? Tem muita gente que vem, às vezes, passar com uma sessão comigo que ela fala que tá ansiosa. Daí eu falo assim, legal, e o que é ansiedade pra você? Daí ela, eu tô querendo ir, eu vou pra praia, eu quero ir pra praia. Eu falei assim, calma, isso não é ansiedade, isso é empolgação. Você tá empolgada pra ir pra praia. Você não tá ansiosa, porque ansiedade tem a ver com o medo, é uma antecipação do medo do futuro. Eu estou ansioso para fazer uma palestra. Por quê? Porque logo vem pensamentos de que eu posso errar, que eu posso falhar, que eu posso cair. E isso é uma ansiedade. Agora, se eu tô usando uma palavra errada para uma coisa que é boa para mim, aquilo automaticamente pode se tornar destrutivo. Se eu fico falando que eu tô ansioso em momentos em que eu tô empolgado, isso acaba fazendo mal para a própria pessoa. Talvez de tanto repetirmos isso em redes sociais, né? A gente vê isso direto sendo comentado e discutido, a gente acaba se autodiagnosticando também com coisas que talvez sejam aquilo, próximo daquilo, não exatamente aquilo, né? Porque até na psicologia, quando você dá uma olhada, você já vê que não é exatamente um diagnóstico X, algo definido. Há nuances, há sutilezas, né? Que são manifestações de algo, mas não exatamente aquilo, às vezes. Exatamente. E falando sobre isso, o placebo ele funciona. O placebo hoje ele já é comprovado como uma ferramenta que funciona. Então, quando a gente faz testes com placebo, muita gente consegue resultado com eles. Então, o mesmo placebo que pode ser ali uma cápsula que você está tomando de açúcar ou farinha, seja lá o que for o placebo, pode ser algo que você acredita. Então, se você acredita que você é realmente uma pessoa ruim, que a sua vida é ruim, que nada vai dar certo, aquilo vai de alguma maneira funcionar para você. E se funcionar, é que nem, daí você começa a se tornar uma pessoa de pensamentos positivos, daí volta aquela parte que eu falei para você, o ambiente. Nossa, o Carlos agora ele só fala em otimismo, em positivismo, e daí a pessoa acaba voltando a ser quem ela era antes. Então eu acho que hoje, se eu pudesse falar uma coisa e deixar claro aqui para as pessoas se você está querendo mudar, se você está querendo ser uma pessoa melhor, controlar os seus pensamentos,
não fica espalhando que você está fazendo isso, não fica falando para as pessoas ao seu redor, porque você vai acabar tirando elas da zona de conforto. Então, se eu quero começar a fazer academia e eu tenho vários amigos meus que não estão fazendo academia, o que eles vão falar? Ah, você está indo na academia para quê? Ah, essa barriga aqui é história, por exemplo. Justificativas para ele não sair da zona de conforto dele. Então, você quer sair da zona de conforto ou não quer sair da zona de conforto? Interessante. Então, uma forma de superar também esses impasses, essas dificuldades, seria justamente também se afastar de certos grupos sociais que têm hábitos negativos ou hábitos que você quer combater. É um segredo, assim. É um segredo, que assim, é bem complicado, né? Você tem um grupo de amigos que você ama eles ali, você não vai simplesmente falar, ó, não vou mais sair com você. Mas assim, começar a se posicionar. Então, pô, não vou, vamos sair pra beber, pra fazer alguma coisa que você não tá afim de fazer? Pô, se posiciona, fala, não quero fazer isso. Isso serve pros rótulos também. Então, você era uma pessoa que as pessoas te rotulavam de uma coisa negativa, por exemplo. O chato, por exemplo. A pessoa é chata. E daí você para de ser essa pessoa. E as pessoas, elas continuam te rotulando, você vai se sentir daquela maneira e você vai repetir os padrões. Então, assim, não falo que você precisa afastar totalmente dessas pessoas, mas busque pessoas que te elevam. Você hoje está na mesa. Existem vários assuntos correndo. Mas em quais mesas de quais assuntos você quer falar? Quem você quer se tornar? Você quer se tornar milionário? Então legal. Então vamos para perto de pessoas milionárias. Carlos, mas milionário é arrogante. Daí as crenças, né? Então eu vou atrás de... Existem milionários que não são arrogantes, milionários bons, pessoas boas? Existem, então eu vou atrás delas. Eu tenho um relacionamento, eu quero me dar bem no meu relacionamento, eu quero casar, então não adianta eu sair com aqueles amigos que falam que depois do relacionamento, depois de casar, fica ruim. Todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Casei, agora já sabe como que é, né? Esse já sabe como que é o quê? Entende? Se é negativo, por que você tá com pessoas que acham que é negativo se você tá querendo que o seu relacionamento seja bom? Entendeu? Então, saber da onde vem as informações. Não dar autoridade para todo mundo opinar na sua vida e falar como ela tem que ser. Como eu quero que ela seja e procurar pessoas que me mostrem como faz aquilo realmente. Muitas vezes, então, nós mesmos nos condenamos com essas crenças, com essas ideias, com as nossas escolhas e ações, né? Sim, na maior parte das vezes, sim. Exatamente, muitas vezes por aquele não ter o amor próprio. Por exemplo, se eu virar para você e falar assim, nossa, eu sou um hipnoterapeuta incrível e falar muitas coisas boas sobre mim, vai parecer o quê? Vai soar o quê? Arrogância. Né? Na maior parte das vezes, quando você se enaltece, você fala que você é bom em alguma coisa. Mas ele é. Não, exatamente. Então, mas parece arrogância. Só que arrogância seria se eu falasse que eu era melhor que você, por exemplo. Se eu estivesse contando, ou comparando, ou competindo. Sim. Mas as pessoas, elas têm que falar melhor sobre elas mesmas. Eu acredito nisso, com certeza. Eu não posso deixar de tocar nas redes sociais, nessa transformação digital que a gente vem observando assim, nos últimos anos, né, nas últimas décadas. Mas ultimamente tem ficado cada vez mais intenso esse scrolling, essa passagem de tela, de aba. Enfim, é muita distração, muita informação e isso causa, eu acho que, diversos problemas comportamentais, né? A gente tem visto notícias em todo lugar falando de aumento de depressão, de ansiedade, transtorno do pânico, enfim. Eu não posso afirmar que há uma relação, não sei se é a palavra certa, correlação, né? Se há uma relação direta, mas é muito... Quando você olha na neurociência, você escuta alguns neurocientistas falando, há muito sobre tempo de tela, a dopamina, e que isso deixa a pessoa viciada, né? Mas o quanto isso pode realmente provocar um distúrbio em alguém, um problema psicológico em alguém? Eu acredito que muito. Porque é realmente isso que você falou. Por que existem esses vídeos e bem curtos? Porque ele gera dopamina de forma rápida. O ser humano, ele busca felicidade. E felicidade, a dopamina, é um dos neurotransmissores que traz a felicidade. Então, a gente está em busca de dopamina. Seja um açúcar, seja alguma coisa que te dá a dopamina. Então, quando você tem isso na sua tela, onde a cada 15 segundos você rola e aquilo te traz uma necessidade, e aonde aquela ferramenta, ela entende o que te faz feliz e te manda mais daquilo. Então, outro dia eu vi pessoas que ficaram 4, 5 horas no celular buscando dopamina. Daí você pede para uma pessoa dessa, tira o celular dela e coloca ela no tédio. Ela não consegue ficar.
ela não consegue ficar no tédio. Ela não consegue ficar ali sentada para ler um livro, ler umas 10 páginas de um livro. Eu já vi sobre isso, tem pessoas que se machucam até, em pesquisas, a pessoa se machuca, prefere se machucar do que fazer nada. É exatamente isso. Às vezes a pessoa ela prefere sentir uma dor do que a dor do tédio. Então, o tédio hoje se tornou algo ruim. Então, eu acredito que é muito importante que a gente faça um jejum de dopamina, né? Ficar um pouco sem a tela do celular. Fora que as pessoas, elas utilizam antes de deitar na cama. Ela tá com o celular ali na cara e antes dela deitar, ela desliga o celular. Só que a ideia é de que você desligue o celular pelo menos 2 horas antes de dormir, porque a tela, ela rouba também a melatonina. Então, quando a gente dorme, a gente tem o hormônio da melatonina, que aquilo ali vai fazer bem pro ser humano. E quando você tá com a tela ali na frente do seu rosto, você tá perdendo isso. Então, você tá perdendo o benefício de descansar muito bem. Foi feito um estudo com pessoas que elas dormiram antes das 8 horas da noite. Essas pessoas, elas... A cada hora, parece que dormida, não lembro os números exatos aqui, mas a cada hora dormida era como se fosse a cada 2 horas de descanso. E a pessoa que dorme depois da meia-noite é a cada hora dormida 15 minutos de descanso. Então, uma pessoa que ela está dormindo à meia-noite, 1 hora da manhã e está acordando às 8 horas, olha o quanto ela está perdendo de uma pessoa que dormiu cedo, realmente. Meu Deus. É importante, então, que a gente entenda realmente esse contexto todo de vida hoje que a gente enfrenta, até porque há novas gerações já chegando. E a gente precisa preparar a cidade, preparar o nosso país para receber esses jovens, para receber essas crianças. Jundiaí diz muito que é a cidade das crianças. E aqui a gente quer realmente olhar para isso, a gente quer olhar para essas tecnologias que estão chegando, né? Impedir que isso chegue muito cedo, principalmente dentro das escolas, né? Que a gente possa modernizar, sim, as escolas, mas ter o tempo de ar livre, que é o que a nossa gestão municipal já está fazendo. Mais tempo as crianças estão passando no ar livre, tendo experiências fora de sala de aula, porque o sistema educacional realmente é muito antiquado e a gente tem que transformar isso para uma metodologia mais moderna. As aulas num formato mais padrão do que a gente conhece, inserir tecnologia em momentos pontuais e a experiência ao ar livre, o contato com a natureza, as hortas nas EMEBs, enfim. Há um esforço da nossa atual gestão municipal em torno dessas crianças, uma preocupação muito grande, porque elas serão o futuro da nossa sociedade também e educarão seus filhos lá para frente. Então, nós precisamos estruturar muito bem esse planejamento educacional, esse planejamento social, para que possamos diminuir isso, né? Infelizmente, hoje, né, há diversos pacientes que você recebe com esses problemas já, e pessoas que já cresceram em torno da tecnologia aí com seus 20 anos, já cresceram no computador, né? Já cresceram em meio à tecnologia. Imagina crianças que estão nascendo já nessa era TikTok, nessa era onde tudo é cada vez mais acelerado ainda, porque antigamente você ainda esperava a mensagem chegar. A mensagem agora chega de diversos meios, em diversos canais ao mesmo tempo, e ainda você tem que se concentrar na rotina, no trabalho, na casa, na família. É de deixar qualquer um maluco. Com certeza. Né? Então, nós precisamos realmente trabalhar esses hábitos, trabalhar com concentração, com atenção, aliás, a necessidade, a importância disso, porque enquanto isso, essas grandes empresas, elas estão ganhando dinheiro com a nossa dopamina. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Então, procure pelo menos melhores cortes, bons cortes. De bons conteúdos aqui do nosso podcast. Com certeza. Procure... aqui vai ter vários cortes. Procure bons cortes para que a gente possa evoluir em sociedade, pelo menos agregar dentro da nossa casa, da nossa família, com bom exemplo, com boas atitudes, encaminhar as nossas crianças, os nossos filhos para um caminho mais livre da tecnologia, porque a gente, com o tempo, percebeu que a tecnologia começou a nos usar, a nos fazer refém. Agora a gente tem projeções aí com inteligência artificial inteligências inteligentíssimas surgindo, de grande inteligência mesmo, ainda não acessível à população,
mas com um poder muito grande de envolver, né? E isso é uma preocupação também que a gente olha para o mercado de trabalho dentro desse setor. E também os computadores quânticos, que a gente nem consegue explicar direito o que isso que é uma loucura, mas já existem computadores trabalhando em torno disso, né? Que a gente só tem suposições que criam realidades, eles conseguem projetar, enfim, é uma coisa muito distante do ser humano, mas que daí 5, 10 anos já vai estar influenciando completamente as nossas vidas. A inteligência artificial já está influenciando, mas daqui 5 anos parece que o mercado de trabalho vai ser completamente outro. E isso a gente também vai olhar, porque desemprego é um fator que gera muita pobreza, é um problema para a economia do nosso país, né? A desigualdade, e a gente tem que olhar para isso também, onde que nós vamos alocar, quais medidas vamos tomar a nível municipal, mas a gente pede também a nível federal, para que se olhe para isso, o que vamos fazer com essa previsão de desempregos que há com a inteligência artificial, e como unificar isso para que todos tenham renda de alguma forma. Carlos. Esse é um ponto bem importante que você falou, mais um motivo para a gente saber escolher quem está no poder, para saber o que ele vai fazer com isso, com o que essas pessoas vão fazer com isso. E não simplesmente soltar ali e deixar com que essa inteligência artificial seja feita qualquer coisa, a qualquer custo, né? Porque o que realmente, quem você dá o celular na mão de uma criança hoje, ela fica ali o dia inteiro também. Como que vai... Se a nossa geração, a minha geração pelo menos, que eu tive computador só, que naquela época não tinha, né? Era Orkut na minha época, acho. Antes disso era MSN, ICQ, depois Orkut. Não tinha isso. A gente ainda tem dificuldade hoje, muita gente com traumas, com fobias, com ansiedade. Imagina essas crianças que hoje já têm um celular que é ali com dopamina fácil acesso ali. Eu vi notícias, crianças com acho que 5 anos, sei lá, eu não lembro agora a faixa etária, mas a criança já tinha obtido mais conteúdo do que um idoso que passou a vida inteira com diversas experiências, ou seja, aquela criança ali, o cérebro dela já consumiu mais informação do que um idoso, uma pessoa que está na terceira idade, ali com 60, 80 anos, então... dá até medo, né? A gente fica até ansioso. E o problema é que é um conteúdo raso, né? Um monte de conteúdo raso. Não aprofundou em nada. Então, se você pegar uma pessoa que ela fez talvez uma faculdade, um doutorado, estudou, buscou conhecimento, fez vários cursos de um assunto específico, focou naquilo, beleza, a pessoa ela tem ali uma base de conhecimento. Agora, você está ali numa ferramenta que não é para isso. É para entretenimento mesmo. Você vai ter conteúdo raso de muitas fontes diferentes e muito aleatórias. Isso com certeza você vai... Para uma criança é difícil discernir o que é um conteúdo realmente bom e importante daquilo que não é bom. Talvez a gente tenha até que pensar em como educar os pais para educar os filhos, como conscientizar os pais também a conscientizar os filhos, porque eu confesso que eu fico bem preocupado, isso a nível social, de tantos jovens que não conseguem vaga no mercado de trabalho, ou por desinteresse mesmo, não buscam, não empreendem, ficam até tarde na casa de seus pais, não que isso seja um problema, mas que realmente refletem essa apatia, talvez, com a vida. E isso está muito relacionado com esse excesso de conteúdo, né? Porque vale lembrar, quem nasceu nos anos 2000 hoje já está com 24 anos. Caramba, é verdade. 24 anos. Então já é um adulto, né? Você pegar 2002, 2003, 2004, está aí com 20 anos. Então, é uma geração que chegou já com a internet, e a geração agora, depois de 2010, já está entrando na sua adolescência. Então, é uma coisa muito preocupante que a política precisa olhar para isso com mais atenção. O Ministério da Educação precisa olhar para isso. As cidades, os estados levarem isso a Brasília como uma pauta de extrema importância, porque a gente está perdendo tempo de debate, de estudo, de trazer especialistas para que a gente possa não regular, não querer controlar, mas que a gente possa realmente organizar, direcionar o sistema educacional, a assistência social, o trabalho psicossocial da nossa sociedade.
O mundo mudou muito rápido e a política precisa acompanhar isso, com novas pessoas, com mais tecnologia também, é claro, direcionada para o bem, é claro. Eu queria, assim, já ir encaminhando para conhecer mais esse diário. Ah, legal, trouxe aqui de presente para você. Bacana. Diário do autoconhecimento que eu fiz. Na verdade, esse diário ele conta com algumas ferramentas que eu utilizo nos meus clientes, né? Ferramentas de autoconhecimento. Através de alguma dessas ferramentas que eu identifico os meus clientes, quais são as crenças, os traumas, os problemas que ele quer mudar na vida dele. Então, tem ferramentas aí que dá clareza. A pessoa, às vezes, ela quer buscar um objetivo na vida dela, trabalhar com algo que ela ama, mas ela não sabe por onde começar, ela não sabe o que está atrapalhando ela. Eu, por exemplo, quando eu saí do banco para poder migrar minha profissão, eu fiz uma ferramenta de valores aí para eu descobrir qual é o meu valor que está me impedindo de fazer isso, né? E era o meu valor da segurança. Eu estava com uma segurança financeira ali muito, muito grande, estava estabilizado, né? Estabilizado no banco. E daí, com essa ferramenta, eu falei assim, tá, legal. Então, quer dizer que se eu estruturar e colocar um dinheiro no banco e deixar guardado, eu não vou sentir essa necessidade que eu estou sentindo agora de não sair do banco. Então, eu preciso criar uma estratégia para que eu possa sair do banco e manter o meu valor da segurança. Então é muito importante que a pessoa ela se entenda também. Porque como eu falei para você, hoje a gente é um retrato do que colocaram dentro da gente. Do que realmente ensinaram a gente, do que falaram e não necessariamente tudo que falaram sobre você era verdade. Você pode ter vários rótulos hoje que falam ali, o seu retorno, sua família, seus amigos, que não são verdades, que são uma interpretação deles de você. E qual dessas interpretações que as pessoas colocaram em você hoje pode estar te atrapalhando. Então eu falo que é sempre se desconstruir para construir novamente, é entender o que você tem que eliminar para poder colocar coisas novas. Muito obrigado, Carlos. Olha aqui, ao longo dos últimos 10 anos trabalhou em autoconhecimento com a missão de ajudar pessoas a buscarem sua melhor versão. Isso. Você só chegará na grande meta de longo prazo se executar as pequenas metas diárias. A consistência, a famosa consistência. Muito bacana. Bem, o tempo é curto, infelizmente, mas eu quero primeiro agradecer você aí que está assistindo, agradecer a presença do Carlos, e deixar um espaço, cara, para você divulgar esse trabalho maravilhoso que você faz, suas redes sociais, projetos, promoções, convites para terapia, os seus canais de contato, por favor. Hoje, Guilherme, eu estou fazendo realmente um projeto muito incrível, que é onde eu já fiz vários projetos, né, onde eu vendo pacotes de sessão, 8 sessões, 5 sessões. Então eu quero fazer algo bem, bem bacana. Eu estou fazendo um pacote com 3 sessões hoje e dando avaliação gratuita para as pessoas para realmente mudar. Porque eu vejo que com 3 sessões, às vezes é o suficiente para a pessoa realmente ressignificar algo na vida dela. Fazia 8 sessões, às vezes a pessoa resolvia já o problema e daí a gente acabava ficando trabalhando outras questões. Então hoje eu estou fazendo um pacote de 3 sessões e eu ainda vou lançar, ainda não fiz o lançamento disso, estou fazendo uma landing page, tudo legal para poder lançar para vocês aí. Mas as minhas redes sociais é @carlosprado_oficial no Instagram. Quem quiser pode me adicionar lá, vai ser muito bem-vindo. Estou lançando vários conteúdos lá para poder ajudar as pessoas e para poder conscientizar isso, né? Que hipnose não é nada de mal, que a pessoa ela pode realmente ir lá e mudar a vida dela de uma vez por todas. Quem quiser procurar também, o meu site, carlosprado.com.br. Lá vai ter o logo da Livremente. Também a pessoa pode agendar uma sessão, uma avaliação gratuita comigo. Essa avaliação eu consigo... É uma coisa que eu vou deixar bem claro quando eu fizer lá a divulgação, que às vezes a pessoa ela acredita que o gratuito porque é gratuito, ela não dá muito valor, né? E eu já vejo de uma maneira diferente. Eu dou a sessão, a avaliação, realmente para a pessoa ela entender se faz sentido para ela ir na mesma linha de raciocínio que eu. E as pessoas elas acabam agendando e não fazendo a sessão. Às vezes acabam esquecendo ou deixando para depois. Então é uma avaliação que a pessoa ela só vai ter direito a uma vez. Se caso ela não conseguir comparecer nessa sessão, ela vai ter que daí fazer o pagamento da sessão. Não, eu entendi. A avaliação é para a pessoa ver, entender o trabalho, entender as necessidades dela, mas não é ainda o processo da terapia, da conversa, da hipnose, né? Faz sentido. Até porque eu mesmo sou prova disso. Nada que se eu pego um cursinho gratuito aí pra fazer, eu esqueço. Agora, quando eu pago, pode ser o valor que for,
eu já não esqueço, tenho medo de perder prazo, é assim mesmo. É exatamente assim. E é uma coisa muito interessante também, sobre quando uma pessoa está querendo mudar, é o que eu sempre falo, né? O nosso cérebro está sempre querendo colocar a gente na zona de conforto. E eu aqui tô fora totalmente da minha zona de conforto. Talvez você também esteja fora da zona de conforto. A gente tá falando pro público. Mas toda vez que uma pessoa ela quer mudar um hábito, um trauma, algum comportamento, sempre a mente dela vai querer paralisar ela naquele momento. Às vezes ela vê um anúncio, e não tô nem falando sobre hipnose, pode ser programação neurolinguística, às vezes um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra. Às vezes a pessoa tá no caminho, ela clica no botão, e daí, na hora que ela vai mudar a vida dela, o cérebro dela percebe a crença limitante, vai lá. Por exemplo, uma pessoa que vai destravar a crença limitante dela para ela poder prosperar financeiramente. E ela deixa de fazer aquilo para não prosperar realmente. Então, se você quer mudar alguma coisa, algum hábito na sua vida, então foca, vai até o final. Realmente passa por cima, que muitas pessoas sentem medo realmente. Eu quero mudar, eu vou fazer hipnose, ou vou fazer programação neurolinguística. Ela tá sentindo medo que ela não sabe o que quer. E o medo é o trauma, o medo é a crença que ela vai se libertar. Então vá até o final, tudo aquilo que você quiser fazer, vá até o final, que tenho certeza que lá na frente você vai conseguir mudar. Tem que ser com disciplina. Com disciplina, com certeza. Com disciplina. Que bacana. Carlos Prado, _oficial. Depois eu deixo nos stories aí, legal, também o link. O site é carlosprado.com.br. Eu quero aproveitar esse momento também para deixar o telefone do cidadão. 93027 0909, 3027 0909, atendimento pelo WhatsApp, pessoal. Se ligar, eu acabo não vendo, porque eu tenho mais de um telefone para resolver essas questões, para atender as demandas da população. Então é 93027 0909, deixa no WhatsApp, pode mandar áudio se quiser, fica melhor para você. Manda lá sua demanda, pode falar do podcast, enfim, mande suas demandas para mim, a gente vai conversando e a gente leva isso aí para o executivo, a gente vai atender isso da maneira que for melhor, que for possível para você, tá bom? Eu quero agradecer a presença novamente então do Carlos, você aí que está me assistindo, por estar sempre aqui comigo, acompanhando esse trabalho maravilhoso de conscientização, de comunicação, de transformação da nossa sociedade. Nós temos que mexer no sistema, falar de tudo, não pode ter tabu, para que a gente possa evoluir, ir para frente, né? 2024 não é hora de ficar parado, vamos para frente. Um abraço, fiquem com Deus. Então eu quero agradecer, eu agradeço, é uma honra poder estar aqui com você e compartilhar conhecimento com as pessoas, poder tirar as crenças que limitam elas de buscar autoconhecimento, autoajuda, e o que eu puder ajudar também para poder tirar essas crenças limitantes das pessoas, para que elas possam interagir um pouco mais com política e ajudar. O nosso país ele realmente está precisando disso, para que a gente possa alavancar e ser um país aí de primeiro mundo.